Você está preparado para o que pode acontecer nos próximos meses? Se os cortes de juros começarem realmente agora em março, não é só a Selic que vai cair. Pode ser o início de um novo ciclo da Bolsa Brasileira. E a pergunta não é mais se vai ter corte. A pergunta é quanto vão cortar e por quanto tempo será esse corte. Então presta muita atenção se você investe em renda fixa, ações ou opções. Esse vídeo é um divisor de águas entre ficar parado ou se posicionar antes da maioria. Vamos falar tudo sobre o corte de juros e o impacto na bolsa. Me segue até o final desse vídeo, vamos embora. Já vai começar, hein? Muitos investidores já estão animados com o início do corte de juros, que tudo indica que comece agora em março. E muito se diz sobre o início desse corte de juros e o quanto que a bolsa pode se propelir aí ao longo do tempo. E muita gente tem essa dúvida, será que ainda vai haver alta na bolsa? Ou será que essa alta ela já foi precificada e nada mais vai acontecer? É sobre isso que a gente vai entrar em detalhes aqui nesse vídeo, beleza? A verdade é que essa última reunião do Copom que aconteceu no final de janeiro, teve-se a ata do Copom. E se você não sabe, o Copom, ele é responsável por decidir quanto que vai ser a taxa Selic, a taxa livre de risco brasileira, né? Então, a cada mês aproximadamente acontece uma reunião que se decide a taxa de juros. Então, se você investe num tesouro direto, essa sua taxa, o quanto que você ganha é automaticamente decidido pela taxa livre de risco, a taxa Selic. E a próxima reunião vai ser entre o dia 17 e 18 de março. Ali vai ser decidido a taxa livre de risco, a taxa Selic brasileira. E muito se fala sobre o início desse corte de juros. Quando se inicia o corte, cria-se muita expectativa, né? Porque geralmente não fica nessa de sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Quando se inicia um ciclo, ele costuma, né, ir com muita força, porque muitos panos de fundo, muitos fundamentos são estudados para que realmente seja iniciado o corte. E o Copom já está planejando mais de 6 cortes acontecendo na Selic até dezembro. Então, com esse planejamento já colocado em prática, o mercado já está precificando esses cortes que vão acontecer. E é isso que a gente tem visto justamente na alta da bolsa fortíssima. Não foi só fraqueza do dólar, não foi só os Estados Unidos se enrolando com o seu endividamento. Não, isso aí também teve muito a ver com o fundamento brasileiro de começar a cortar, né? Se isso se confirmar, de fato, começar os cortes, 6 cortes forem feitos agora ao ano de 2026, março pode estar marcando uma virada importantíssima no cenário macro brasileiro. Mas muita calma, antes de você sair comprando qualquer ação de qualquer jeito, presta bem atenção nesse vídeo, tá? Você precisa entender o efeito dominó que um corte de juros acaba fazendo na economia de um país. Porque os juros eles não afetam só o CDI, não, tá? Eles reprecificam tudo que você está mexendo de investimento brasileiro está relacionado ao juro. Por isso que eu falo, o mais importante, seja você trader de ações, opções, day trader, investidor de longo prazo, não importa o que você faça, né? Até a arbitragem, você tem que saber qual é a sua taxa Selic para você ter uma noção de rentabilidade, você ter o maior benchmark brasileiro. Então, renda fixa, ações, dólar, fundos imobiliários, tudo muda precificação e é aqui que a maioria dos investidores se perde. Vamos começar do básico. Qual vai ser o impacto na renda fixa? Se a taxa Selic começa a cair, o que acontece com o CDI? O CDI que é a referência, né? Porque muita gente se esquece, quando vai comprar um CDB, que está ali 100% do CDI, ou Banco Master, né? 150% do CDI, né? Quem comprou teve que pegar o dinheiro de volta, então está relacionado ao CDI. Aí muita gente se engana achando que é uma outra coisa. Não, a taxa Selic é o CDI, basicamente. Se você pegar a taxa Selic e tirar 0,1%, dá o CDI. Então, se o CDI cai, aquele investimento que estava te pagando 1% ao mês ali, pós-fixado, ele começa a pagar menos, não é verdade? Porque, pô, tava pagando 15, aí vamos dizer agora que é 14,5% ao ano. Você pegar isso aí por mês, vai dar 1,1 ao invés de 1,2, então começa a pagar menos. Aí o investidor que recebia, dependia daquele dinheiro da renda fixa, começa a olhar e falar, ô, peraí, tô recebendo menos, o que que tá acontecendo? Porque não tem noção de que tá começando o corte de juros. No começo, muita gente não sente, né? 0,5%, deixa pra lá, bota pro santo, né? Porque muitas vezes você tem um estoque antigo de títulos que você comprou há anos atrás, aí você não vê tanta diferença. Você fechou LCI, LCA, CDBs a taxas altas, então você não vai ver muita diferença no começo. Mas aos poucos, meu amigo, as novas aplicações, elas começam a vir com taxas muito menores. Então, você vai começar a sentir aquele efeito de, pô, será que vale a pena investir em renda fixa mesmo, pagando esse pouquinho, essa miserinha aqui? Antes eu ganhava 17% ao ano aqui com
com esse título e agora está pagando 13% ao ano, então não tem outra alternativa. Eu vou parar de investir na renda fixa e investir na renda variável. Você está entendendo o cenário que eu estou falando aqui? Não é necessariamente você ou eu, mas o investidor médio, ele vai acabar chegando a essa conclusão. E quando ele chega a essa conclusão, ele acaba colocando o dinheiro depois de muitos já terem colocado, né? Se você está assistindo aqui o vídeo, inclusive, parabéns, você já está à frente da maioria dos investidores. E se você quer se manter ainda mais acima, se inscreva nesse canal e ative as notificações. Eu, Felipe Figueira, sempre trago estratégias para você bater o mercado. Eu vi essa novela acontecer lá em 2015, né? Se você verificar aqui embaixo, né, no gráfico de Selic, a gente consegue estar voltando no tempo aqui, né? No horizonte aqui, ó, de 5 anos, beleza, nós estamos no máximo do Selic, né? Então nunca valeu tanto você investir em renda fixa até agora, na pós-fixada, né? Então nós fomos aqui no horizonte de 5 anos de 2%, que foi o mínimo que já tivemos aí, né? Nunca ouvi falar num número menor de taxa livre de risco que 2% do Brasil, né? Que foi lá em 2021, no pós-Covid, né? E aí nós estamos agora em 15%, desde junho do ano passado já. Então já faz mais de 6, 7, quase 8 meses, né? 7, 8 meses aí de juro 15%. Isso é péssimo para a economia, né? E não é por acaso, por causa de gasto, enfim, não vou entrar nesse detalhe. Mas se você pegar o horizonte aí de 10 anos, o horizonte maior aí para a gente analisar aí essa Selic, observe que ela já mexeu bastante. Nós tivemos ali essa taxa que eu te falei dos 2% lá em 2011. Só que antes disso, olha só, nossa taxa já foi altíssima também, lá em 2016, né? Então quem começou a comprar ações no momento que estava, olha só, aqui, né? Ficou quase um ano também parado ali, né? Em 14,25, né? Foi esse platô de preço da taxa Selic, né? De taxa, melhor dizendo. 14,25 ficou um tempo até que começaram os cortes. Aqui, quando caiu de 14,25 para 14, muita gente, cortezinho aí, vai dar nada não. É um cenário muito parecido com o cenário de hoje. E também foi um ano com muitas mudanças políticas, no caso foi impeachment de governo. Então, assim, tiveram transições, né? Não foi só o corte, né? Muitas coisas aconteceram que proporcionaram um corte potente ao longo do tempo, né? Numa porrada só já foi de 14,25 para 6,5%, e aí por conta de Covid foi para 2%, né? Para dar uma reanimada na economia. Então eu vi isso aí acontecer. Ações como Petrobras, por exemplo, né? Que lá em 2016 estavam valendo 1,49 se você fizer o ajuste dos dividendos até hoje, já valorizaram 2.300%. A Petri 4, né? É um exemplo. A Petrobras, conhecidíssima. A Vale também. Se você pegar a Vale desde aquele período, né? Você consegue ver aí uma valorização absurda que aconteceu desde 2016, né? Voltando bem. Então isso aí impulsionou muito a bolsa, né? 938%. Petrobras até um pouco a mais, né? Então esse corte justo que aconteceu em 2016, né? Ele realmente trouxe um ânimo muito poderoso para o mercado. E o mercado já está antecipando que isso aqui tudo vai repetir de novo. Então é por isso que é importante você entender o corte de juros, como é que ele pode acontecer. Aparentemente esse novo ciclo ele já está acontecendo. O IPCA ele já vem desacelerando, que é basicamente a nossa inflação. Então o mercado vendo isso daí, que a inflação está baixa, muito mais abaixo do que os 15%, né? O mercado já começa a precificar esse corte. E o dinheiro inteligente não espera sair matéria no jornal, não. Ele se movimenta antes de todo mundo. E é justamente o nome Smart Money, né? O Smart Money já antecipou a bolsa. E, de certa forma, o Smart Money já está apostando numa mudança política e econômica, né? Corte de gastos, porque é insustentável a trajetória fiscal com que o país entrou, né? Então, muita gente pensa, cara, não vai para esse lado extremo, não vai virar Venezuela, também não vai virar Noruega, nem Estados Unidos, nem Suíça, né? Então, o mais razoável é o Brasil retornar para o centro, não digo politicamente, mas voltar para o eixo, vamos colocar assim. Então, o movimento super razoável era comprar ações que estavam baratíssimas. Isso fez o gringo começar a entrar pesado na Bolsa Brasileira. Se você pegar o fluxo gringo, no horizonte aí de 6 meses, está com um saldo super positivo, né? Em 6 meses, acumulou-se aí 39 bilhões de reais na Bolsa Brasileira, né? Em torno de 320 milhões de saldo sendo adicionados diariamente no Brasil.
Brasil, né? Só no último dia entraram 2,43 bilhões, há uma semana atrás aqui, né? No dia 11. Então o fluxo gringo indica muita coisa, não é porque a gente paga pau para gringo, né? Porque simplesmente é o maior investidor da Bolsa Brasileira, é um investidor institucional estrangeiro. Então, no horizonte aí de um ano, já entrou uma boa grana no Brasil, por conta justamente fraqueza do dólar, eles estão direcionando dinheiro para países emergentes, porque pode estar fazendo sentido também nesse momento. Mas, inegavelmente, esse ano agora, de 2026, está entrando muita grana no Brasil. E aqui entra um ponto muito importante. O investidor pessoa física, ele ainda não reparou isso. Então, ainda pode sair muito dinheiro da renda fixa e começar a entrar em ações, em fundos imobiliários, que enquanto a Selic está em 2 dígitos, é confortável ficar no CDI. Sem volatilidade, sem estresse, dinheiro pingando ali todo dia. Mas quando a taxa começa a cair, o investidor pessoa física começa a olhar para o lado e falar, caraca, será que agora está na hora de ir para a bolsa? E aí começam os ciclos com muita força. Então, se você acha que está com muita força, você ainda não viu nada. Qual é o impacto na bolsa desse corte de juros? Agora presta muita atenção nisso. A bolsa não sobe quando o juro está baixo. A bolsa sobe quando o mercado antecipa que o juro vai cair. É sutil isso, né? Mas é na antecipação que acontece o movimento, não é no fato concreto. E quando sai a notícia que o corte foi feito, ou com uma sequência de corte, e que agora está tudo ótimo porque a Selic está a 6%, vou imaginar que cai 9%, aí pode ser que seja tarde demais. Grande parte do movimento já pode ter ido, só que nesse momento de transição é bom se espertar, especialmente se você não investe na bolsa. O índice Bovespa, que é esse que está na tela, que é a nossa bolsa brasileira, né, em reais, tudo certinho, então ela já chegou nos 190 mil pontos, ela alcançou recentemente em fevereiro, né? Então nós estamos com a bolsa muito forte, possivelmente já antecipando esse movimento, e muita gente está com essa dúvida, será que vai subir ainda mais? O que pode nos trazer essa clareza, né? Vamos falar sobre isso. Antes de falar sobre isso, entenda que os setores que podem se beneficiar muito do corte de juros são o setor imobiliário. A gente já tem visto, por exemplo, a Curi 3, Direcional, MRV. Essas empresas têm ganho muito preço justamente por conta dessa mudança macro que pode acontecer. Impacta muito o imobiliário, né? Já que eles têm ali custos, muito giro de capital para poder construir e vender, então eles dependem fortemente da Selic. Com a Selic menor, esses negócios têm mais chances de dar certo, né? Varejo também, isso pode proporcionar não só para o lado do consumidor, né? Por exemplo, a Magalu ou mesmo da Casas Bahia, vai liberar um pouco o endividamento das famílias, né? Porque a Selic vai cair, então tem essa correlação, né? Vão poder comprar mais e essas empresas que têm dívida, essas Magalu da vida, vão ter uma diminuição da dívida ao longo do tempo. Então isso pode fazer ter maior lucratividade. Empresas endividadas no geral também, muitas dívidas estão atreladas à Selic, então com a diminuição da Selic, se elas não fizeram uma rolagem para pré ou coisa do tipo, elas podem ter um alívio das suas dívidas, justamente porque o juro menor significa crédito mais barato, maior consumo, melhora nas margens das ações das empresas, né? E tem mais ainda, né? O valor das empresas, ele é calculado, né? O fluxo de caixa descontado a valor presente, né? Sem muita complicação financeira, o quanto que a empresa vale no momento está muito relacionado à Selic. Quando a Selic está muito alta, a taxa de desconto que se fala, né, ela acaba sendo muito alta também. Agora, quando ela cai, a taxa de desconto cai também. Então, isso aumenta a projeção de caixa das empresas, né? Então, o valuation das empresas acompanha isso daí. E ninguém é bobo, ninguém faz fluxo de caixa descontado com taxa de juros, com taxa de desconto atual. Já faz essa projeção, pelo menos, da DI futuro, que vão falar para você olhar a DI para você saber o futuro da Selic, para você não ficar congelado no presente, não. Então, isso não é opinião minha, isso é matemática. Mas aqui vem a parte mais importante do vídeo, né? A pergunta não é se vai ter corte, né? O mercado já praticamente tem como certo que vai haver esse corte em março agora. A dúvida é de quanto será o corte e por quanto tempo ele vai durar. Essa é que é a dúvida. Vai ser um ajuste leve, um ciclo longo de flexibilização, igual aconteceu em 2016 até 2020? Porque se for um ciclo curto, esse movimento de alta que nós tivemos, ele já pode ter precificado tudo.
entendeu? Já pode ter acontecido o movimento todo da bolsa. Se é cair de 15 para 13, isso aí já parece estar precificado. Agora, se for um ciclo longo, né, vai cair de 15 para 6 ou de 15 para 3 no horizonte de anos e anos, o país realmente voltando aí com tudo, endividamento caindo, as empresas contratando mais. Isso pode fazer o preço das ações subirem mais e mais, né? Mas muita atenção, não é sair comprando tudo, não é certeza que vai subir. O mercado financeiro tem certeza, ninguém tem certeza. Pode ser que aconteça uma crise global, o dólar dispare e por algum motivo a gente não consiga concretizar essas reformas no Brasil. E mesmo com o cenário doméstico podendo ser consertado, aconteça algum pepino fora, igual aconteceu com o lockdown, né, que estava tudo sendo ajeitado pelo Guedes e tal, e aí teve esse gasto enorme que todos os governos do mundo tiveram que ter, então isso deu uma freada, né? Pode acontecer algo do tipo, ou até mais drástico, vai saber. O importante é entender o ciclo e você adiantar o quanto que vai estar a Selic. Eu vou te mostrar agora como ver isso. Olhar a taxa Selic é você olhar o presente, sem você saber o futuro. Agora, como olhar o futuro da taxa? Eu vou te ensinar aqui a olhar no TradingView. Você consegue olhar aqui, ó, na DI futura. Eu tenho aqui essa aba aqui de DI. Então mostra para você, por exemplo, quanto que vai estar o CDI, é a aposta do banco, quanto vai estar o CDI? Lembra que a gente falou que o CDI é muito próximo da Selic? Então, olha só, em janeiro de 2027, a DI1F 2027, o que isso aí significa? Janeiro, que é esse F, e 2027, janeiro de 2027. Então, daqui a um ano aproximadamente, né? A aposta no mercado é que a DI, né? A CDI vai estar ali em 13,31. Então, essa que está agora a 15, o mercado está precificando que vai estar a 13,31. Então, o mercado já está precificando a 1,6%, no mínimo 1,5% de queda em um ano. Então, esse é a foto atual. Vai ver isso aí do dia que você estiver vendo esse vídeo, né? Você vê o gráfico ali no dia certinho. E janeiro de 2028, quanto é que vai estar? 12,61. Então toda a curva de juros está empinada para baixo. O mercado está precificando queda total ali no CDI. Então você tem que observar isso para você saber qual é a expectativa atual do mercado. Agora, se o mercado imagina que, olha só, em 2031, que é um pouco mais longa, não vai estar 13 não. Já estou vendo que está dando tudo certo. Essa de 13 aqui, ela pode muito bem ir para 6, por que não? Se acontecer uma reforma, entrar um governo pró-reforma, consertarem coisas que não foram consertadas, a economia não está tão mal, mas poderia estar ainda melhor, né? Poderia estar voando ainda mais, poderia estar fazendo frente às maiores economias do mundo, né? Mas estamos aí perdendo posição ali, né? Nos principais players globais. Então, se essa DI 2031 longa, ela cai de 13 para 6, índice Bovespa pode explodir. Aí a gente pode muito bem ver índice Bovespa indo para 300 mil pontos, uma porrada só. Então a pergunta não é vai ter corte ou não vai, a pergunta é qual é a intensidade desse ciclo e como eu, investidor, consigo me posicionar de forma inteligente. E no mercado, quem se antecipa tem vantagem e quem reage atrasado, muitas vezes, corre atrás do prejuízo. E você, o que você acha? Quanto vai estar a nossa taxa Selic? Vou botar horizonte aí de 4 anos, 5 anos, né? Janeiro de 2031. Quanto que vai estar? Vai estar em 13, como tá, indicando ali? Vai estar em 10%? Vai estar em 6%? Ou vai dar um pepino, vai para 20%? Coloca nos comentários quanto você acha que vai estar a taxa Selic lá em 2031. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você ter uma visão do que pode acontecer com seus investimentos com corte de juros. Te vejo no próximo vídeo aqui do canal do Felipe Figueira para você entender mais sobre o mercado. Grande abraço para você, valeu!